Nós vamos ler em São Mateus capítulo 11, versos 28 e 29 apenas. São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Palavras de Jesus, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mais uma vez, ó Senhor, não nos cansamos de te pedir que nos abençoe por meio da porção da palavra lida, na qual nós vamos meditar nesta manhã. Que possamos ser por ela ajudados, conforme as necessidades que temos. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Nós vamos pensar sobre descanso. É o convite de Jesus. Nesse convite, ele frisou isto, né? Primeiro disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados. E depois, terminando a sua fala, ele disse: Encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Só para lembrar que não trabalhar no dia de sábado não traz descanso para a alma. Traz descanso para o corpo, não para a alma. E, nesse sentido, Deus não está interessado no nosso corpo, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas para a alma nunca foi dito: Tu és pó e ao pó tornarás. Nós vamos para Hebreus capítulo 4, o apóstolo São Paulo falando disto, desta promessa. Hebreus 4. Ele diz assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso, pareça que algum de vós fique para trás.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, isto é, o Evangelho, como a eles. Como foi pregado aos judeus, aos hebreus, foi pregado também a nós. E este Evangelho de Jesus Cristo, estas palavras de Jesus Cristo chegaram também a nós. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, esta é a receita. Tem que misturar a palavra da pregação com a fé. De nada adianta ouvir se não crer. Se não receber, como está escrito, não receberam de bom grado. Tendo ouvido, não receberam. Ou seja, não creram, mas duvidaram em seu coração. Aí ele continua: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Portanto, é pela fé. É por fé. Entrar no repouso não é separar um dia da semana e ficar à toa, sem trabalhar, dizer: entrei no repouso de Deus. Veja só. Vamos apenas estudar isso, apenas lendo. Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, diz: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, um certo dia chamado hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Será que esta palavra hoje pode ser pregada apenas no dia de sábado?
Se este hoje está falando do repouso, do descanso, porém, muito tempo depois, Davi estava dizendo: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, quando diz resta que alguns entrem no seu repouso, não estava falando de Israel entrando na terra prometida. Paulo está dizendo: se fosse isto, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. De suas obras. Quais são suas obras? Neste caso aqui. Quais são as suas obras? Seus pecados repousou, isto quer dizer, cessou com seu pecado, cessou com a sua incredulidade. Porque esta é a obra do homem natural. Porque o mesmo Davi expressou dizendo assim: contra ti somente pequei. Então esta é a obra do homem, nascido de mulher, como disse Jó, cheio de inquietação, de poucos dias. Então, o mesmo Davi disse: contra ti somente pequei. Esta é a minha obra. Mas aquele que entrou no repouso, no descanso de Deus, ele próprio descansou, repousou de seus pecados. A Bíblia diz: não mais consciência de pecado, não mais desejo de pecado. Então ele continua dizendo, o apóstolo São Paulo: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É uma exortação, é um convite, é um conselho apostólico, profético, do primeiro mensageiro, o primeiro anjo para a primeira era da igreja gentílica, que devemos procurar entrar naquele repouso. Isto é, entrar em Cristo, que disse: vinde a mim, vós os que estáis cansados. Vós os que estáis carregados de pecado.
Vós os que estáis oprimidos, o que é a opressão? A opressão é uma força que domina, é uma força que domina, que sujeita o indivíduo, a pessoa. Quanta força domina as pessoas. Vale cada um fazer sua própria análise e ver se não acontece consigo mesmo exatamente aquilo que Paulo, o mesmo Paulo, disse de si próprio em Romanos capítulo 7. Ele disse assim: a partir do versículo 15: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que é isto? É uma opressão, é uma força. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você pode dizer, cada pessoa, se sentar e meditar, vai encontrar isto em si mesmo, para dizer: não consigo realizar o bem que desejo, não consigo parar com as coisas carnais, que eu sei que são fúteis, que são sem valor, que são apenas vaidades, mas não consigo. Não consigo realizar o bem. E eu vou dizer uma coisa: por mais que se esforce, você não consegue mesmo. Não adianta cansar, não adianta pelejar. A solução, pelo contrário, não está em trabalhar muito, mas a solução está justamente
em descansar. São as palavras de Jesus. Ele disse: vem, descansa, descansa. A sua ansiedade não resolve. Ele disse para Marta, na correria da vida, e Maria sentada ouvindo Jesus. Ele disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa com as coisas desta vida. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a boa parte? O descansar. É a parte mais gostosa do trabalho, é descansar do trabalho. Mas, para descansar, tem que trabalhar, né? Senão não cansa. Mas nesse sentido, não é necessário trabalhar. Por quê? Porque nesse caso, já nascemos cansados. Aí a brincadeira vira verdade. Quando dizem: meu pai trabalhou muito e eu nasci cansado. Mas nesse caso vira verdade. Nosso pai Adão pecou, transgrediu. E assim todos nós já nascemos sob a transgressão de Adão. Então todos nós já nascemos cansados. Então não precisa mais trabalhar nesse sentido para se cansar, ou seja, não tem que pecar mais. O mesmo Paulo disse aqui, na carta aos Romanos, ele disse: pecaremos, pois, para que a graça abunde, para que a graça se manifeste? Não é necessário. Não temos que trabalhar mais nesse sentido, ou seja, não temos que pecar mais. Porque nosso pai já pecou o suficiente. O que resta para nós é entrarmos no repouso, é descansarmos, é entrar em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de Sua palavra, por meio de Seu Espírito, apresentar todos os nossos membros
a Deus, como diz em Romanos 6, versículo 13. Veja só. Vamos ler o verso 12, já que estamos falando em opressão, força de domínio. O apóstolo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isto é que o pecado não tenha domínio sobre vós. Que o pecado não vos oprima mais, não vos force a obedecer-lhe. Veja, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Para quê? Para que apresentar os seus membros ao pecado? Para quê? Apresentar suas mãos para pecar, seus pés para pecar? Para andar por lugares que não agradam a Deus? Por que colocar suas mãos em obras que não agradam a Deus? Seus olhos, seus ouvidos, para ouvir aquilo que desagrada a Deus, e assim todo o seu corpo. Paulo está dizendo: não façam isto. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Não apresenteis os vossos corpos por instrumentos de iniquidade. Para a imundície, para a sedução, para a prostituição, para o adultério, para a cobiça. Não. Mas apresentai-vos a Deus. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí é onde ele diz: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não é mais preciso pecar para que a graça se manifeste, pois todos nós já nascemos em pecado. Como está escrito, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram lançados fora. Por isso Jesus vem com o convite: vinde a mim. Entrem no lugar de descanso. Entrem no repouso. Vem descansar em mim.
Esse é o convite. Mas é preciso crer, porque a eles, aos hebreus, aos judeus, foi pregado isto, as boas novas, o Evangelho, mas a Bíblia diz, de nada lhes aproveitou, por quê? Porque a palavra da pregação não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. É preciso aceitar, é preciso receber, é preciso crer, é preciso descansar. Vamos tomar o que diz o profeta William Marion Branham, o seu estudo sobre Hebreus capítulo 4. A partir do parágrafo 33. Ele diz: você não deve questionar nada com Deus. Você não deve questionar nada com Deus. Deve descansar. Pois os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Agora aqui, nós temos que observar isto. Quem é o justo? A Bíblia diz assim, que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. A Bíblia diz, não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus. Não há. Bom, então onde estão aqueles que têm os passos ordenados pelo Senhor, já que não há ninguém justo? Você não pode dizer, eu sou justo, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo o mal ao próximo, eu faço obras de caridade, eu ajudo quem precisa, eu estendo a mão, eu sou justo. Não, isto não justifica. Nem Abraão foi justificado pelas suas obras, mas foi justificado pela sua fé. Suas obras apenas provavam que ele havia crido naquele que o chamou. E Romanos capítulo 8, verso 30, vem nos mostrando quem é o justo. Verso 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Os que foram conhecidos desde antes da fundação do mundo. Sim, os filhos de Deus que cantavam alegremente, que rejubilavam quando viam, quando contemplavam
o Pai, colocando as fundações do mundo, colocando limites ao mar, sim, disse Jó, capítulo 30, verso 11. Deus pôs ele lá e disse: até aqui virás e não mais adiante. E então ele não ultrapassa o seu limite, ele faz assim. Quando ele fundava a terra, mas o homem é esquecido. O homem é esquecido. Estamos ouvindo aí a amnésia espiritual. E Deus teve que puxar a lembrança de Jó. Disse para ele: onde você estava? Onde você estava? Onde estavas tu? Quando eu fundava a terra e colocava limites ao mar e fazia isso, fazia aquilo. Ou seja, você já esqueceu? Onde você estava? Você estava dormindo, Jó? Ou você estava passeando, vagueando? Não estava você junto lá? Quando todos os filhos de Deus rejubilavam e cantavam? Onde você estava? É que os cuidados desta vida, é que as coisas naturais, é que os problemas daqui de baixo, é que o problema com seus filhos, é que o problema com a sua esposa, é que o problema com seus amigos, é que a sua enfermidade, é que o problema com seus bens materiais te envolveram tanto que você já esqueceu de que tal era. Esqueceu da glória do celestial. Vamos voltar aqui. Os que dantes conheceu. Acorda, filho de Deus. Aqueles que ele conheceu lá, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para estarem na mesma posição, para estarem no mesmo repouso, porque aquele que entrou no seu repouso, repousou de suas obras, como Deus das suas. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Esse é o justo. Então, o justo não é aquele que peca menos,
O justo não é aquele que ora mais. O justo, não é aquele que acha que é mais crente. O justo é o eleito, conhecido antes da fundação do mundo, predestinado, chamado por Deus. Qualquer que sinta o chamado de Deus em seu coração é o justo, porque a Bíblia está dizendo: aos que chamou, a estes também justificou. Esse está na posição de ter seus passos ordenados pelo Senhor. Agora não vamos esquecer da receita. Tudo isto tem que estar misturado com a fé. Porque aquele que não crê, ele lança a perder tudo que lhe tem sido dado. Joga fora. Aquele que não recebe. Tudo isto significa nada para ele. É o tolo. A Bíblia diz: esse é o tolo, o verdadeiro tolo. É aquele que está com alto preço nas mãos, mas não sabe comprar com ele a sabedoria, como está escrito, de que vale o preço na mão do tolo, visto que não tem entendimento para comprar a sabedoria. Se entrarmos nisto aqui, comprar a sabedoria, se buscarmos nas Escrituras, nós vamos encontrar que sabedoria é um espírito. O mesmo apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não cesso de orar por vós, me coloco de joelhos, orando para que Deus vos dê o espírito de sabedoria. E esse espírito é Cristo, ungido, é o Espírito Santo. E São Mateus, capítulo 25, usou justamente o termo comprar. Tem que ser comprado. As virgens nécias, na última hora, foram até as prudentes e disseram: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. E elas disseram: não seja o caso que falte a vós e a nós. Ide aos que vendem e comprai. E a Bíblia diz, Jesus disse: e tendo elas ido comprar, veio o noivo. Veio o noivo.
comprar o espírito de sabedoria, comprar a sabedoria. Mas, através do profeta Isaías, o Senhor disse assim: vós que tendes fome e sede. Se eu não me engano, é Isaías 35. Eu não marquei isso. Ele disse: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Não é o 35. Não vou encontrar isso aqui agora. Mas o profeta Isaías disse: sem dinheiro e sem preço. Porque o preço já foi pago. Jesus o pagou. E o justo é aquele que pode receber isto. É aquele que foi conhecido de Deus desde a fundação do mundo. É aquele que foi predestinado e por isso foi chamado. Esse não pode questionar a Deus. Você não deve questionar nada com Deus. Quando você questiona Deus, você se desqualifica como eleito, como predestinado, como chamado, como justificado, porque não cabe ao eleito questionar a Deus, porque esse é o justo e os justos têm os seus passos ordenados pelo Senhor. E cada prova é colocada sobre você para te testar. E a Bíblia diz: são mais preciosas para ti do que o ouro. Então, se Deus permite que algumas aflições leves aconteçam contigo, oh, mas as minhas aflições não estão sendo leves, não. Vai questionar com Deus? Vai questionar com a Bíblia? Está escrito na Bíblia, o apóstolo São Paulo, que diz que houve momentos que até da própria vida se desesperou. Depois ele disse assim: porque eu estou certo de que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora observemos isto: há de ser revelada. O que é revelar algo? Não é trazer, não é criar. Revelar é apenas descobrir algo que já está ali. Descobrir algo que já está ali. Veja que quando, pouco antes do irmão Brana trazer a revelação dos 7 selos, alguém lhe perguntou: irmão Brana, eu creio que você pode escrever uma nova Bíblia. O irmão Brana disse: não. Não se pode tirar nem acrescentar. E aquele homem questionou e disse: mas e a revelação daqueles selos?
Não será aquilo uma revelação dada a um homem? Quer dizer, algo à parte da Bíblia? E o irmão Branham disse: não. Tudo tem que estar dentro da Bíblia. Senão não é revelar. Revelar quer dizer descobrir, tirar o véu. É apenas isso, não é fazer, criar, inventar, formar, construir. Não, isso não é revelar. Revelar é apenas descobrir aquilo que já está ali. Então, quando ele revelou os selos, os mistérios do livro selado, ele não estava trazendo nada à parte, estava apenas mostrando que já estava aqui, dentro da Bíblia. Veja, nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz: se Deus permite que algumas aflições leves aconteçam contigo, recordem, isto é para a sua correção. Cada filho que vem para Deus deve ser primeiro punido e testado por Deus. Filhos treinados, não existe exceções, cada filho que vem. E estas aflições são feitas ou trazidas para ver que atitude você tomará. Vem, é Deus neste terreno de prova. Isto é tudo que é a terra. É um campo de provas, apenas isto. E onde Ele está tentando te provar. Onde Ele está tentando te provar. Esse campo de provas. A terra é apenas um campo de provas. Onde Ele está tentando te provar. Veja, vamos marcar isto, porque não vamos prosseguir. Cada filho que vem para Deus deve ser primeiro punido e testado por Deus. Filhos treinados, e não existe exceções. Cada filho que vem deve ser treinado. E estas aflições são feitas ou trazidas para ver que atitude você tomará. Se você explodirá ou se você descansará em Deus. Ou se você permanecerá no repouso de Deus. Ou se você confiará na justiça que Deus te dá, para ter os passos ordenados por Deus como justo, como aquele que é justificado por Deus, como disse o salmista Davi: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado, não imputa maldade, bem-aventurado aquele que é justificado por Deus. Que atitude você tomará? Bem, é Deus neste terreno de prova, é Deus em cada situação. Por isso o ateu estava certo. Está certo. Leandro Carnal está certo. Ele disse: eu admiro muito os cristãos, porque tudo para eles fazem sentido. Mas é isso mesmo.
Você está certo, Leandro Carnal, porque é exatamente isso. Tudo faz sentido. Não somos criaturas do acaso. Não, não. Temos fundamento. Sabemos de onde saímos, sabemos para onde vamos. Por isso ficamos descansados. Por isso tudo faz sentido. E tudo que acontece na vida do cristão, ele pode dizer: isto é Deus, Deus está nisto, aleluia. Graças a Deus. É Deus nisto. Ainda que pareça terrível, o cristão diz: Deus está nisto. E no fim, o resultado é glorioso. Não é frustrante, mas deve ser horrível para aquele que vive de frustração em frustração, onde nada faz sentido na vida. Mas, o que se pode fazer? Se o tal não foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo, se não foi elegido, se não foi predestinado, se não foi chamado para isto, veja, é Deus neste terreno de prova, é Deus na hora da luta, é Deus na angústia, é Deus na alegria, é Deus na tristeza, é Deus na hora de arrancar, é Deus na hora de plantar, Deus na hora de arrancar o que se plantou. É Deus na hora de abraçar. É Deus na hora de afastar-se de abraçar. É Deus na hora de ajuntar pedras. É Deus na hora de espalhar pedras. Sim, é Deus. Porque isto é a palavra de Deus. Há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. É Deus, então é Deus na hora de rir, é Deus na hora de chorar, de prantear. É Deus neste terreno de prova. Tens tu fé? É Deus, Filho de Deus, filha de Deus. Qual é a situação? É Deus. Isto é tudo que é. A terra é um campo de provas. E é justamente para isso que você está aí. Para provar a existência de Deus, a obra de Deus, o poder de Deus, dando glória a Deus em todo o tempo. Onde Ele está tentando te provar. Se nós fôssemos adiante, nós iríamos ver que aqueles que não creram, não puderam entrar no repouso. Aqueles que foram desobedientes. Mas, como disse Paulo, nós não somos
daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que permanecem para a conservação da alma. Assim nós podemos dizer, nós não somos daqueles que não cremos, mas somos daqueles que cremos para permanecermos no repouso de Deus, descansados de tudo, descansados de nossas obras, como Deus das suas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus bendito, continue, Senhor, nos encorajando com a Tua palavra. Continue abrindo o entendimento, trazendo a recordação, a memória de todos aqueles que o Senhor conheceu desde antes da fundação do mundo, que possam ver que são predestinados, que possam ver que são chamados para isto mesmo, Pai, e que assim possam crer na justificação. Esse é o justo, e assim ter uma total confiança de ter os seus passos ordenados pelo Senhor, por mais contraditório que pareça. Deus bendito, é a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Até à tarde, se o Senhor nos permitir, para culto de Santa Ceia do Senhor. Amém.